Meu nome é Thomas. Já não me lembro quanto tempo faz. Os dias se misturam, as noites se alongam. Mas lembro perfeitamente da noite em que tudo mudou. A noite em que me tornei um Kalunga. Deixe-me contar minha história. Não com pressa. Temos toda a noite pela frente. Era outono de 1847. Eu era apenas um comerciante de tecidos no pequeno vilarejo de Blackwood, nos Cárpatos. Minha vida era simples, previsível. Até que ele chegou. O conde Vasilei apareceu numa noite de tempestade, procurando abrigo na estalagem. Alto, elegante, com olhos que pareciam atravessar sua alma. Ele alugou a antiga mansão nas colinas, aquela que ficará abandonada por décadas. Fui eu quem vendeu as cortinas pesadas, os tecidos negros que ele solicitou. Preciso de escuridão absoluta, ele disse com aquela voz aveludada. A luz do sol me causa desconforto. Durante semanas fiz entregas na mansão, sempre ao entardecer. Ele me recebia com cordialidade. Oferecia vinho tinto que nunca bebia. Conversávamos sobre filosofia, história, arte. Eu me sentia especial, escolhido. Até a noite em que vi. Entrei sem bater, carregando o último tecido encomendado. Ouvi curvado sobre a governanta da estalagem, seus lábios no pescoço dela. O som, aquele som de sucção suave. Ela estava pálida, os olhos vidrados, mas com uma expressão de êxtase. Deixei cair o tecido. Ele se virou. Ah, Thomas, disse ele, limpando o canto da boca. Parece que chegou o momento da verdade. Tentei correr, mas seus olhos, aqueles olhos dourados, me congelaram no lugar. Ele se aproximou devagar, como um predador que sabe que a presa não pode fugir. Você tem duas escolhas, meu caro Thomas. A primeira é morrer agora, aqui, e eu encontrarei outro para me ajudar. A segunda, ele sorriu, mostrando as presas ainda manchadas de sangue. É viver, viver muito mais do que imagina. Servir-me e, em troca, receber proteção, propósito e, eventualmente, a dádiva da eternidade. Meu coração batia como tambor. Minha mente gritava para recusar, para preferir a morte. Mas meu corpo tremia, não apenas de medo. Havia algo mais. Curiosidade, fascinação. O que preciso fazer? Ouvi minha própria voz perguntar. Ele sorriu. Bom garoto. Naquela noite, bebi 3 gotas de sangue. Não me tornei vampiro, não ainda, mas algo mudou. Sentia sua presença constantemente. Ouvia sua voz em minha mente quando ele chamava. Estava ligado a ele. Eu havia me tornado um Kalunga. Meus dias agora seguem um ritual preciso. Acordo ao amanhecer, quando o conde recolhe-se ao seu descanso. Subo até seu quarto, tranco as portas, verifico se todas as cortinas estão devidamente fechadas. Nenhum único raio de sol pode penetrar. A luz solar é morte para ele. Limpo a poeira que se acumula, troco as velas gastas, verifico o caixão forrado de veludo negro onde ele repousa. Às vezes, apenas por um momento, observo seu rosto em repouso. Parece pacífico, quase humano. Quase. Desço para cuidar da propriedade. As pessoas do vilarejo não podem suspeitar. Esta é minha função principal, manter as aparências.
Pela manhã vou ao mercado. Compro pão que nunca é comido, vegetais que apodrecem na cozinha. É importante que me vejam comprando comida. Como está seu patrão? Pergunta a senhora do mercado. Bem, respondo com um sorriso. Apenas muito ocupado com seus estudos. Ele é um estudioso, sabe? Trabalha a noite toda e dorme durante o dia. A mentira flui facilmente agora. Na alfaiataria encomendo roupas. O conde está sempre tão elegante, comendo o alfaiate, mas nunca o vejo na missa aos domingos. É o rei o despreocupado. Ele pratica sua fé de maneira privada. É um homem muito reservado. Visito o padre às terças, levo doações generosas para a igreja. Ouro que o conde acumulou ao longo de séculos. Seu patrão é um homem de grande caridade, diz o padre abençoando as moedas. Se soubesse de onde vem esse ouro, de quantas vítimas ao longo dos anos. À tarde recebo visitantes, comerciantes, prestadores de serviço. Sempre na varanda, nunca dentro da casa. O conde está indisposto, uma condição rara da pele, sabe? A luz do sol lhe causa grande dor. As pessoas acenam compreensivas, afinal já ouviram falar de tais doenças. Há aqueles mais curiosos que insistem. Apenas um momento para discutir o contrato pessoalmente. Nesses casos, preciso ser firme. Impossível. O conde não recebe durante o dia sob nenhuma circunstância. Eu tenho total autoridade para negociar em seu nome. Alguns vão embora frustrados, mas vão embora. E há também minhas outras tarefas, as mais sombrias. Quando o conde se anumenta... consequências. Nem todas as vítimas morrem, mas todas ficam fracas, anêmicas. É meu trabalho cuidar delas. Levo-as de volta para casa com histórias de desmaios, febres súbitas. Garanto que sejam atendidas por médicos, que se recuperem. Ela deve ter passado muito tempo ao sol, digo aos pais para a jovem camponesa. Desidratação, certamente, mas vai se recuperar com repouso e alimentação adequada. O conde não é cruel sem necessidade. Raramente mata. Ele aprendeu ao longo dos séculos que mortes chamam atenção. Melhor alimentar-se em pequenas doses de muitos do que drenar completamente poucos. Às vezes encontro evidências que precisam ser eliminadas. Uma peça de roupa rasgada, manchas de sangue. Queimo tudo na lareira, certificando-me de que as cinzas sejam completamente consumidas. Mantenho também os registros. Quem foi visitado, quando, quanto tempo deve passar antes de outra visita. Uma vítima a cada 3 meses é seguro. Mais do que isso e as pessoas começariam a desconfiar. É um trabalho meticuloso, exaustivo, mas necessário. Blackwood é um vilarejo pequeno. Todos conhecem todos. Isso torna meu trabalho mais difícil, mas também mais importante. A taberna é onde ouço os rumores. Sento-me no canto, peço cerveja, escuto. Minha filha anda tão pálida ultimamente, diz o ferreiro. E essas marcas no pescoço, picadas de inseto talvez. Meu coração acelera, mas mantenho a expressão neutra. Há muitos mosquitos este ano, comento casualmente. A umidade, sabe? Minha própria irmã tem marcas semelhantes. Os homens concordam, voltam a beber. A ameaça é neutralizada, por enquanto. Mas há sempre novos desafios. O médico do vilarejo começou a notar um padrão. Muitos casos de anemia, todos inexplicáveis. Ele é um homem de ciência, curioso, perigoso. Precisei agir. Visitei-o com uma proposta do conde, financiamento para sua pesquisa sobre doenças do sangue. Em troca, ele conduziria seus estudos em outra região, onde os casos eram mais prevalentes. Pense no conhecimento que poderá adquirir. O conde é generoso com aqueles que buscam saber. O médico aceitou. Partiu em um mês. Problema resolvido. Há também os caçadores, homens que vêm de outras regiões com crucifixos e estacas, falando de maldições e mortos-vivos. Esses são mais complicados.
Quando um grupo chegou o ano passado, procurando sinais do mal, precisei usar toda a minha astúcia. Organizei uma caçada com eles, mostrei-lhes o vilarejo. Vejam, nossas colheitas são abundantes, nossos animais saudáveis, nossas crianças brincam nas ruas. Que mal poderia existir aqui? Levei-os à igreja, onde o padre confirmou que não havia atividades demoníacas. Mostrei-lhes os cemitérios, todos os túmulos intactos, sem sinais de perturbação. Quem lhes disse que havia um vampiro aqui? Perguntei genuinamente curioso. Uma cigana, respondeu o líder, disse que sentia uma presença sombria nestas colinas. Sorri. Ciganos sempre tentam assustar as pessoas para vender os seus amuletos e proteções. Vocês foram enganados, meus amigos. Eles partiram envergonhados, mas vigilantes. É sempre assim. Mantenho também relações com as autoridades. O burganestre é frequentemente convidado para jantares que nunca acontecem, mas os presentes chegam. O capitão da guarda recebe doações para melhorar o quartel. O juiz é presenteado com livros raros para sua biblioteca. Todos me veem como o eficiente mordomo de um nobre excêntrico e generoso. Nada mais. E quando há festivais, quando o vilarejo inteiro se reúne, invento desculpas. O conde está viajando a negócios. O conde está em retiro espiritual. O conde sofreu uma recaída de sua condição. As mentiras se acumulam camada sobre camada, construindo uma realidade alternativa que as pessoas aceitam porque é mais confortável do que a verdade. Quando o sol se põe, minha verdadeira jornada começa. Ouço o conde despertar, um suspiro profundo, como se voltasse de um lugar muito distante. Subo até seus aposentos, levo água fresca para que se lave, roupas limpas, cuidadosamente preparadas. Boa noite, Thomas, ele diz sempre, como se fôssemos velhos amigos. E talvez sejamos de certa forma. Já se passaram 15 anos desde aquela primeira noite. Relatório sobre o dia. Ele escuta atentamente enquanto se veste. Conto sobre os rumores, os visitantes, os desafios. Ele pondera, oferece conselhos. Você se saiu bem com o médico, elogia. Sua discrição vale mais do que ouro. Às vezes ele me ensina. História que nenhum livro registra, segredos de línguas mortas, filosofias esquecidas. Nesses momentos, quase esqueço o que ele é. Quase. Você se pergunta por que faço isso? Ele me perguntou uma vez. Por que não simplesmente domino as mentes de todos, forço obediência absoluta? Assenti em silêncio. Poder obtido pela força é frágil, Thomas. Poder verdadeiro vem da sutileza, da paciência. Se eu dominasse todos, alguém eventualmente notaria. Um inquisidor, um caçador, alguém de fora. Mas se sou apenas um nobre excêntrico apoiado por seu leal servo, invisível, seguro. Sabedoria de séculos. Algumas noites acompanho-o em suas caçadas. Não participo, apenas observo de longe. Ele escolhe com cuidado. Viajantes solitários que ninguém procurará, ou aqueles que já são marginalizados pela sociedade. Uma prostituta que não será sentida falta, um bêbado que todos acham que fugiu. Ele é sempre gentil com eles. Usa seu poder para que não sintam medo, apenas êxtase. Por que causar dor desnecessária? Ele me disse uma vez. Eu preciso de sangue para viver, mas não preciso ser um monstro sobre isso. Filosofia peculiar para um predador. Outras noites, ele recebe visitantes, outros da sua espécie. Vampiros mais jovens que buscam conselhos. Ele os recebe na biblioteca, conversam em línguas antigas que mal compreendo. Sirvo o sangue em taças de cristal, como se fosse vinho. Eles me olham com curiosidade.
Seu Calunga é bem treinado, comentam. Quanto tempo levou? Paciência, responde o conde, e respeito mútuo. Thomas não é um escravo, é um parceiro. Gosto de pensar que é verdade. Há noites em que questiono minhas escolhas. Quando vejo uma jovem mãe voltar para casa cambaleante, pálida, sem memória das últimas obras. Quando preciso mentir para uma esposa preocupada sobre onde seu marido esteve. Quando entrego ouro manchado de sangue ao padre que o usa para alimentar órfãos. Sou cúmplice, facilitador. Sem mim, o conde seria descoberto rapidamente. Sem mim, pessoas estariam mais seguras. Mas sem ele, eu seria apenas Thomas, o comerciante de tecidos. Viveria e morreria sem nunca conhecer esses segredos, sem ver além do véu da realidade comum. Há poder no conhecimento, mesmo no conhecimento sombrio. E há a promessa, sussurrada, mas nunca totalmente expressa. Se eu servir bem, se for leal, um dia ele pode me oferecer a transformação completa, imortalidade, a chance de ver séculos se desenrolarem. Valeria a pena tornar-me predador ao invés de cúmplice? Não sei, mas enquanto isso não acontece, continuo minha rotina. Acordo, protejo, minto, sirvo. É tudo o que sei fazer agora. Mas houve uma noite que quase destruiu tudo. Era inverno. Um grupo de ciganos acampou perto do vilarejo. Entre eles, uma velha vidente. Ela me viu no mercado e seus olhos se arregalaram. Você carrega a marca, ela sussurrou, segurando meu braço. A sombra do bebedor de sangue. Tentei me soltar, mas ela insistiu. Ele vai destruí-lo, rapaz. Todos os calungas acabam sendo consumidos. Quando você não for mais útil ou quando ele se cansar, você será apenas mais uma refeição. Suas palavras me assombraram por dias. Conversei com o conde naquela noite. A cigana disse verdade? Perguntei. Eventualmente vou me tornar apenas outra vítima? Ele ficou em silêncio por muito tempo, olhando pela janela para a lua cheia. Thomas, disse finalmente, eu já vivi 600 anos. Tive dezenas de servos antes de você. Alguns eu transformei em vampiros, como prometido. Outros eu precisei eliminar, pois se tornaram risco ou perderam a utilidade. Meu sangue gelou. Mas você, ele continuou, virando-se para mim. Você é diferente, inteligente e adaptável, leal não por coerção, mas por escolha. Eu valorizo isso. Não posso prometer eternidade, Thomas. Não posso prometer segurança absoluta, mas posso prometer honestidade entre nós. De alguma forma, aquilo foi suficiente. Eu sabia os riscos desde o início. Pelo menos, ele não mentia. A cigana desapareceu na semana seguinte. O conde nunca mencionou e eu nunca perguntei. E assim continuamos, noite após noite, ano após ano. O vilarejo mudou, jovens se tornaram velhos, velhos morreram, novas famílias chegaram. Mas o conde continua, imutável em sua mansão nas colinas, e eu permaneço a seu lado, envelhecendo mais lento do que deveria, graças àquelas 3 gotas de sangue que bebi há tanto tempo. Às vezes me pergunto quanto tempo mais tenho, décadas, séculos, se lhe cumprir a promessa, ou apenas até amanhã se algo der errado. Não sei, e talvez essa incerteza seja o que me mantenha alerta, eficiente. Preciso ser indispensável, preciso ser o melhor calunga que ele já teve, porque esta vida, por mais estranha e sombria que seja, me ofereceu algo que a vida comum nunca poderia. Propósito, conhecimento e a proximidade do extraordinário. Sou Thomas,
Oca longa do vampiro, guardião de segredos, tecelão de mentiras, protetor do predador. E quando você vir aquele nobre recluso em sua cidade, aquele que nunca sai de dia, que tem um mordomo tão dedicado, talvez você esteja olhando para alguém como eu. Ou talvez esteja olhando para o próprio vampiro. Afinal, aprendemos bem a arte do disfarce. Durma bem, e se ouvir passos pela noite, se sentir uma presença observando, bem, provavelmente não é nada. Provavelmente